Olá, eu sou o Dr. Joel Augusto, neurocirurgião, e esse é o segundo vídeo sobre a anatomia simplificada da coluna. Lembrando que esses vídeos foram feitos para você entender melhor as doenças nas quais a gente está tratando aqui nesse canal. Este é o canal Universo Neuro. Eu sou o Dr. Joel Augusto e sou neurocirurgião há mais de 20 anos. Neste canal, nós tratamos dos assuntos neurociência, neurologia, neurocirurgia e tratamento de dor. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se no canal. Clique também no sininho e receba notificações assim que um vídeo novo for para o ar. Se você quiser acessar o nosso site, clique aqui embaixo na descrição no link ou acesse o QR Code aqui em cima. Então, nesse segundo vídeo de anatomia, eu vou continuar falando da coluna vertebral e agora eu vou falar de cada diferença entre os diferentes segmentos da coluna. Quais são as diferenças que existem entre os segmentos? Então, começando da coluna cervical. O que é a coluna cervical? É a coluna que está no pescoço. Ela vai de onde? Desde a cabeça até a coluna torácica. São 7 vértebras que nós estamos vendo aqui. E quais são as características das vértebras dessa coluna? Bem, se a gente pegar aqui, ao invés, ela é menorzinha, né, porque ela é mais delicada, e nós temos o corpo vertebral bem menor que na coluna lombar, por exemplo. Além disso, as articulações delas são mais horizontais. Né? Por quê? Elas têm que ser mais horizontais para a coluna poder virar, porque a gente não vira o pescoço de um lado para o outro facilmente. Então as articulações têm que ter esse formato para permitir esta rotação. Nós temos 2 vértebras especializadas dentro da coluna cervical, que é a primeira chamada de C1 ou Atlas, essa vértebra daqui, que articula com a cabeça, e com C2 ou Axis. A C2, ela tem esse dente aqui, que nós chamamos dente do Axis. E a C1, vocês podem ver que ela não tem corpo vertebral. Ela tem um arco anterior e um arco posterior. O corpo vertebral está omisso nessa vértebra. Bem, lembrando que entre cada vértebra, nós temos os forames intervertebrais, por onde saem as raízes. E lembra que eu falei que a diferença de raiz e nervo era que a raiz ia se misturar para formar os nervos, os braços e pernas? Então, aqui está o plexo braquial, é onde os nervos, as raízes, se misturam. Então as raízes se misturam no plexo braquial e a partir daqui já são os nervos que estão indo para o braço, para a mão. Né? Quais são as doenças que podem ocorrer decorrente da coluna cervical, de alterações na coluna cervical? Nós temos as hérnias de disco cervicais, a doença da dor das articulações facetárias, que estão aqui, as articulações. Nós temos a estenose do canal, quando esse canal fica estreito e aí comprime a medula dentro. E todas essas doenças vocês podem ver em vídeos aqui no canal. Eu gravei vídeos sobre todas essas doenças. E quando acontece um acidente e tem uma fratura de vértebra, a coluna é lesada e lesa a medula aqui dentro, o paciente pode ter uma tetraplegia ou uma tetraparesia. Tetra de 4, lesa os 4 membros, ou seja, perde a força e sensibilidade dos 4 membros. Plegia é quando lesa totalmente, não tem nenhum movimento, nenhuma sensibilidade. E paresia é quando tem um movimento parcial. Então, é o que pode acontecer se fraturar a coluna cervical. Agora nós vamos falar da coluna torácica. Então a coluna torácica, ela fica entre a coluna cervical e a coluna lombar. São 12 vértebras. E qual a característica da vértebra da coluna torácica?
elas têm um tamanho intermediário entre a cervical e a lombar, ou seja, quanto mais para baixo, mais peso tem que sustentar, então maior tem que ser a vértebra. O corpo vertebral também é intermediário. E nas vértebras da coluna torácica, você tem a articulação das costelas. Então é isso que diferencia essa coluna, esse segmento da coluna dos outros, né? Então em cada uma das vértebras você tem aqui, junto ao processo transverso, uma costela, tá? Que vai formar a caixa torácica. Quais são as doenças que podem ocorrer de lesões ou doenças da coluna torácica? Nós temos hérnia de disco também, só que é bem raro. Menos de 1% das hérnias de disco da coluna estão na torácica. Por quê? Porque ela tem pouco movimento, né? Como tem as costelas articuladas com ela, a coluna torácica quase não mexe. Então dificilmente vai danificar o disco para dar uma hérnia. O que nós podemos ter também menos frequência, porque ela mexe pouco, também é dor das articulações da coluna torácica, igual a gente tem na cervical e na lombar. Agora vamos falar da coluna lombar. A coluna lombar são 5 vértebras. E onde ela está localizada? Abaixo da torácica e acima do sacro. Tá? Quais são as características da coluna torácica? Nós temos vértebras maiores, corpo vertebral muito maior. As articulações aqui de trás, articulações facetárias, elas são mais verticais, porque aqui não tem tanto movimento de rotação. Aqui, as articulações são mais verticais para as vértebras não escorregarem para frente. Então elas prendem as vértebras no lugar com essa articulação vertical. Tá? O movimento é mais de flexão e extensão. E da mesma forma que nós temos na coluna cervical, nós temos as raízes saindo em cada um dos forames intervertebrais, e aqui elas estão se misturando no plexo lombosacral. Elas vão se misturar e formando os nervos que vão para as pernas. Quais são as doenças que podem ocorrer na coluna lombar? Hérnia de disco, a gente tem até aqui uma representada, que comprime a raiz ou comprime a raiz dentro do canal. Dor das articulações facetárias. Estenose do canal lombar, ou estreitamento, que comprime as raízes dentro do canal. E lembrando que todas essas doenças nós fizemos vídeos específicos que vocês podem ver. Cada uma das doenças tem um vídeo próprio. A lesão da vértebra da coluna lombar, ela não causa uma paraplegia, né? Ou seja, diminuição de força das duas pernas igual. Como a medula cabe mais ou menos em L1 e L2, aqui dentro só tem raízes nervosas. Então quando tem uma fratura, um traumatismo, geralmente lesa algumas raízes só. Então você tem perda de movimento. Lembrando que na coluna torácica, quando você tem a lesão, você tem a paraplegia ou paraparesia. Ou seja, para 2. Então nós temos lesão dos 2 membros inferiores. Plegia é uma lesão completa. Ou paresia, uma lesão incompleta. Você tem ainda algum movimento. Agora vamos falar do sacro. O sacro são 5 vértebras fundidas, logo abaixo da coluna lombar. Tá? E você não tem movimento no sacro, as vértebras estão fundidas. O que a gente pode ter dessa região é a dor da articulação sacroiliaca, porque o sacro faz parte tanto da bacia quanto da coluna. E nós temos essa pequena articulação, que pode doer. Então nós também temos um vídeo, aliás, sobre a dor da articulação sacroiliaca, que é uma causa muito frequente de lombalgia. Por último, a gente tem o cóccix. São 4 vértebras fundidas, é como se fosse o resquício do rabo do ser humano. E qual é a importância do cóccix?
ele é o local onde nós sentamos. Então, quando a gente senta, a gente está sentando no tripé, que são essas proeminências ósseas que nós chamamos de isquio, da bacia, e mais o cóccix. Então, uma lesão no cóccix causa dor ao sentar. A pessoa tem dificuldade de sentar e precisa fazer um tratamento próprio para melhorar essa dor. Bem, com isso eu encerro a parte de anatomia da coluna com esses 2 vídeos. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários para a gente responder. E espero que você fique mais fácil de acompanhar os vídeos aqui no canal sobre as doenças da coluna. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a hérnia de disco da coluna cervical. Não percam!